esse tema, que há muito tempo vem nos incomodando no Brasil, é verdade, ele tomou uma dimensão internacional a partir dos Twitter Files. Eu quero saudar aqui o Eli Vieira, que está presencialmente, o David Agape e o Michael Schellenberger, os dois virtualmente, que fizeram esse trabalho de exposição ao mundo dos arquivos do Twitter sobre o Brasil. Exposição ao mundo de ordens ilegais, inconstitucionais, de censura, de remoção de posts e de perfis de parlamentares, de jornalistas, de cidadãos, enfim, de brasileiros. Eu, porém, senhor presidente, vou focar aqui, aproveitando também a denúncia feita pelo jornalista Glenn Greenwald, e também quero perguntar desde já ao Glenn se ele autoriza que os documentos apresentados aqui durante a sua fala sejam incorporados a essa audiência pública na ata oficial para que todos nós tenhamos acesso a eles. Faço essa requisição verbal. Eu gostaria de dizer, senhor presidente, que eu fiquei surpreso quando encontrei nos arquivos do Twitter apresentados por Michael Schellenberg, com quem eu tinha estado, aliás, só uma vez no ano passado em Londres, em dezembro, não sabia do trabalho que iam fazer, muito menos que meu nome estaria lá. Tive uma enorme surpresa ao ver que o meu nome figurava nos Twitter Files e que ali havia, portanto, um e-mail interno da coordenação jurídica do então Twitter, hoje X, reclamando das decisões judiciais de Alexandre de Moraes e também a meu respeito. Eu quero dizer, senhor presidente, que todos aqueles que dizem que falta ao Michael Schellenberger, ao Eli Vieira, ao David Agape mostrar as provas, os documentos de que, de fato, ocorreram essas ordens ilegais, eu preciso dizer a todos aqui que eu mostro aqui e agora o documento do meu caso, a decisão do TSE em relação aos Twitter Files, em relação à censura que foi promovida contra mim. E é importante dizer, senhor presidente, que fecha absolutamente tudo. Porque a direção jurídica do Twitter reclama aqui que recebeu, eu vou ler o e-mail aqui na íntegra, já obviamente traduzindo ao português. O diretor jurídico do Twitter diz o seguinte: nós recebemos uma ordem judicial do TSE para a retirada de um contento específico, mas não foi apresentada o URL, ou seja, o link postado por essa conta verificada, e que fosse retirado dentro de 1 hora, sob ameaça de uma multa de R$150 mil, porque o usuário supostamente usou o seu perfil em rede social para postar fake news e encorajar a rejeição do sistema eleitoral e do resultado eleitoral. Senhor, é um absurdo, em primeiro lugar, já a narrativa, porque esse vídeo eu postei como crítica ao Ministério Público do Trabalho, não foi uma crítica ao TSE. E mais do que isso, foi postado um dia antes da eleição. Como é que poderia questionar os resultados da eleição? Porém, veja bem a narrativa aqui, veja bem o que está escrito e como confere na ordem que recebi do YouTube. E não estou violando aqui, eu quero deixar bem claro também, o sigilo do processo. Essa é outra covardia de Alexandre de Moraes e do TSE, colocar todos os processos sob sigilo. Os advogados que têm acesso ficam receosos, não querem nos passar ou não querem apresentar em público os documentos que comprovam a perseguição, porque violarão o sigilo. É um absurdo, é uma covardia, senhor presidente. Mas aqui não estou ferindo o sigilo do processo, porque vejam bem, eu recebi, delegado Ramage, no meu e-mail institucional, encaminhado ao meu e-mail pessoal, enquanto aguardava voo internacional em Guarulhos, no dia 3 de novembro à noite, um e-mail do YouTube. Não foi da Justiça Eleitoral. Não foi nem do meu advogado, porque eu não tinha advogado constituído. Essa é outra história. Sequer consegui constituí-lo, levou mais de 6 meses até o TSE me permitir a habilitação do advogado na corte. O YouTube manda 2 e-mails, primeiro em inglês às 16h42, dizendo que receberam uma ordem para retirar o conteúdo, e o segundo às 18h30 e alguma coisa, está cortado aqui, dizendo qual era o conteúdo específico e anexando a petição do Tribunal Superior Eleitoral. Senhor presidente, quando eu abro a decisão, eu leio: trata-se de procedimento iniciado a partir de informação encaminhada pela Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação,
esse nome só pode ter vindo de um livro de George Orwell, acerca de manifestações públicas realizadas pelo deputado federal eleito Marcel Van Hatten, que atingem a integridade e a normalidade do processo eleitoral, incentivando a realização de captação ilícita de sufrágio por coação e do crime de coação eleitoral. Não vou entrar no mérito, nem importa, mas a eleição não tinha nem acontecido, repito, quando eu postei o vídeo. Como pode que eu estivesse questionando a integridade e a normalidade do processo eleitoral? Pois bem, senhor presidente, a primeira coisa que o Twitter diz, que o advogado do Twitter diz, é que não é apontado o URL, o link do post no Twitter. E não é mesmo. Tem o post no Instagram, tem o post no Facebook, não sei se dá para ver aí, mas isso aqui é o processo original, é petição do TSE. Tem o post no YouTube, tem o post no LinkedIn, mas não tem mais nenhum outro post. Não obstante, no próprio processo, determina-se as plataformas Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok, Telegram e Twitter a imediata remoção do conteúdo mencionado, canais e grupos abaixo relacionados, sob pena de multa, hora fixada no valor de R$150 mil. Ou seja, confere a multa que disseram que estavam tendo de pagar se não retirassem o conteúdo que não estava no Twitter. Porque não foi apontado qual era o URL no Twitter e depois colocam todas as redes e colocam só a rede do Twitter, mas não tinha o conteúdo. Eu não postei no Twitter esse conteúdo e pediram para remover do Twitter. Olha como funciona esse complexo industrial, como está sendo dito aqui, de censura. Manda para todas as redes, eles que se virem. E aí, senhor presidente, continuando esse e-mail aqui do Twitter, diz o seguinte: nós respondemos apontando que não havia nenhum URL, um link indicado, portanto não havia como cumprir a ordem judicial. Como é que vão cumprir uma ordem de retirada de um conteúdo que não foi postado? Segundo, a corte mesmo indicou que o conteúdo não foi compartilhado pelo usuário no Twitter. Ou seja, a corte diz no processo, ou pelo menos não mostra onde foi postado e mesmo assim manda tirar. 3. Que se esse conteúdo tivesse de ser removido, o próprio usuário pode adotar as medidas para removê-lo, porque a conta é verificada e a corte conhece a sua identidade. E é verdade. Por que não pede para eu retirar? Por que não mandam para o usuário e mandam direto para a rede social já fazer a censura? Para não dar direito de defesa. Para que a gente não possa sequer tentar se defender. Quarto ponto. Não há razão para que este processo esteja sob sigilo. E por isso, senhor presidente, também quero informar que estamos entrando com um pedido para levantar o sigilo do meu processo e também já faço aqui solicitação à Credem que solicite que todos os processos tenham os seus sigilos quebrados. Por que estão sob sigilo? Respondo, covardia. Porque querem que aquele que é atingido, não foi o meu caso, mas muitos acabam, infelizmente, ficando com medo, receosos, não queiram mais postar, não queiram mais fazer. E confesso aqui, senhor presidente, isso aqui eu recebi esse e-mail em novembro de 2022 do YouTube, até hoje eu não fiz menção da forma como estou fazendo aqui, porque isso não é sobre mim, isso é sobre os outros. E se eu ficasse tocando muito no meu caso, inclusive depois, com a ameaça de uma multa diária de R$20 mil, por cada post que eu fizesse repetindo esse caso, talvez eu começasse a ficar com medo de pensar só no meu processo. Eu decidi esquecer isso e tratar dos outros e defender os outros. Mas agora, Deus nos dá a oportunidade, por meio do trabalho de Michael Schellenberger e dos jornalistas Eli e David, de tratar também no meu caso, que apareceu e que eu nem imaginava, porque são centenas, milhares de casos, podiam ser tantos os outros. Ainda diz aqui o e-mail, senhor presidente. O limite de 1 hora para cumprir com a lei não está mais válido, porque a resolução, aquela apócrifa lá atrás, da censura só por uns dias, da Carmen Lúcia, etc., dizia que as ordens só podiam continuar sendo emitidas de censura até 3 dias depois da eleição. E esta ordem aqui foi 4 dias após a eleição, senhor presidente. E por isso, diz o Twitter no e-mail interno, ela não podia ser aplicada. Senhor presidente, e eu não quero aqui tratar apenas do meu caso, são tantos outros casos que merecem atenção, mas repito, com o meu caso fica claro, e os documentos estão aqui comprovando a relação do que o Twitter disse internamente com o processo físico.
Eu quero dizer, senhor presidente, que é uma vergonha nós vivemos num país em que dizem que para defender a democracia tem que fazer censura. O que disse o Michael Schellenberger há pouco na fala dele resume tudo. Se você quer democracia, você defende democracia. Se você quer liberdade de expressão, você defende liberdade de expressão. Se você defende a Constituição, você defende a Constituição e não age fora dela. E muito menos faz essa perseguição covarde contra pessoas com as quais você eventualmente não concorda. Tenho repetido, senhor presidente, que muitos dos que hoje estão censurados me criticaram no passado. Muitos de forma injusta, muitos inclusive de forma ofensiva. Não obstante, eu defendo o direito deles de continuarem a falar o que pensam, e se eu tiver de me defender, eu uso os meios legais. Não vou ser mais um a utilizar o poder do Estado para perseguir desafetos. Isso deu errado em todo mundo e está dando errado no Brasil. E para concluir, senhor presidente, para não ficar mencionando as idas e vindas de um processo que, aliás, é importante também ainda mencionar, primeiro pediu para tirar um post, o TSE, e depois, quando questionaram os advogados do Twitter que não havia o tal do post, se realmente era para tirar o post, porque o post não estava lá, o juiz, para não acertar que estava errado, o juiz, eu vou ler o nome dele, mas é o juiz auxiliar de Alexandre de Moraes, cadê o nome? Para não aceitar que estava errado, disse, agora não estou achando aqui, Marco Antônio Martim Vargas, se não me engano foi ele que também deu a decisão posterior, que não, que ele estava certo, na verdade era para tirar a página inteira. Por isso que depois eu fui descobrir, deputado Mário Frias, que quando Arthur Lira pediu para desbloquear todas as páginas dos deputados que estavam fora do ar, inclusive do Nicolas, Major Vitor Hugo, me ajuda, quem mais estava bloqueado? Eram quase 8, 10 deputados bloqueados, Gustavo Gayer, Bia Kicis, eu fui arrolado junto, e o ministro Alexandre de Moraes, na decisão, diz o seguinte, ó, ele diz, ó, pode desbloquear as páginas do Major Vitor Hugo e do Marcel Van Hatten, mas, aqui está aqui, ó, mas a incidir na hipótese de reiteração de divulgação dos conteúdos indicados, vai pagar multa de R$20 mil, que pode ser descontada direto do salário se eu não tiver na conta esse dinheiro. Ou seja, ele diz, se ele se reincidir, eu vou bloquear de novo, sendo que nunca tinha sido bloqueado. Porque, no fundo, senhor presidente, a gente sabe como o Estado é ineficiente. E até para censurar está sendo ineficiente. Está fazendo confusão. É um complexo industrial fajuto, mas que está perseguindo ilegalmente. Nós temos uma chance aqui, senhor presidente, no Brasil, de fazer história para o mundo. E assim eu quero encerrar minha fala. Porque os problemas que estamos enfrentando no Brasil são problemas enfrentados na União Europeia, são problemas, aliás, enfrentados dentro da União Europeia em países específicos. Michael Schellenberg, na semana que tive o privilégio de acompanhá-lo, tem falado do exemplo da Escócia e da Irlanda. São problemas enfrentados no Canadá, na Austrália, nos Estados Unidos. E, claro, no Brasil também. Nós temos a chance, nesse momento, de Elon Musk, que está conosco nisso por princípio, disse que se tiver que fechar o escritório, perder as receitas dele aqui, ele vai até o final. Nós estamos com a oportunidade de, no momento em que ele compra uma briga com um país como o Brasil, demonstrar para o mundo todo que quando vencemos com a liberdade de expressão, a democracia e a Constituição do nosso lado, aqui no Brasil nós podemos vencer no mundo todo. E é esse o nosso objetivo agora. É a nossa responsabilidade. Os brasileiros que têm acompanhado isso tudo, que se sintam motivados. Porque americanos, inclusive como o Glenn, que está aqui, independentemente da posição ideológica, o Michael também, independentemente da posição ideológica dele, e o Elon Musk, que é estrangeiro, nascido na África do Sul, e tantos outros no exterior, estão preocupados com o Brasil e lutando por nós. Se eles estão lutando por nós, mais ainda nós temos a obrigação e o dever de lutar pelo nosso país. Conto com todos nesse sentido, podem contar comigo, senhor presidente, e todos os documentos que eu apresentei aqui já estão à disposição da comissão e dos colegas para comprovar que o Twitter Files só mostrou a ponta do iceberg. Com certeza, Elon Musk tem muito, mas muito mais a divulgar por aí, ainda mais agora com a ajuda do Congresso americano. Muito obrigado, senhor presidente.